Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar a nossa 8ª lição da nossa revista sobre o livro de Apocalipse, que tem como tema a visão da luta entre o bem e o mal. Os objetivos da nossa lição, os objetivos gerais da nossa lição, é conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal, confiar na proteção de Deus para cumprir a sua missão no mundo, objetivos específicos, descrever a visão recebida de João e seu significado, vencer as influências de Satanás e suportar com paciência e fidelidade o terrível sofrimento trazido por causa do amor a Cristo. O nosso texto áureo se encontra em Apocalipse 12, verso 10, que diz o seguinte: Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de Deus. Antes de entrar na nossa revista, propriamente dita, vamos fazer uma oração e falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, eu te louvo, Pai, e te agradeço por esse dia, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco. Nos conduza, Senhor, nos dirija, nos ajude a entender a tua palavra, Senhor, compreendendo aquilo que tu queres nos ensinar, Pai. Que os olhos do nosso coração estejam abertos, Senhor, e o nosso entendimento atento, para que possamos aprender, ó Pai, e compreender a tua palavra, guardar em nosso coração e, sobretudo, praticá-la, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo e nos conduza em tudo. Em nome de Jesus, amém. Como falei, se você recebeu a sua revista, nem todo mundo recebeu a revista esses tempos por conta do coronavírus. Então, caso você tenha recebido sua revista, é a lição número 8, que tem como tema a visão da luta entre o bem e o mal. Caso você não tenha recebido a sua revista, abra a sua Bíblia, no capítulo 12 e capítulo 13 de Apocalipse, que é o que vamos estudar hoje. Antes de entrar na nossa lição, eu queria fazer um apanhado geral do que estudamos até agora, para refrescar a nossa mente, para que a gente possa, de uma forma, relembrar aquilo que a gente já estudou nas 7 lições, para chegar até aqui, onde estamos. Então, nós vimos que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo, que o assunto de Apocalipse é Jesus Cristo glorificado. É um livro que traz os acontecimentos dos últimos tempos sobre o estabelecimento do reino de Deus. O tema central desse livro é a segunda vinda de Cristo Jesus. O propósito desse livro foi de encorajar os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos, como é de nosso conhecimento. Os cristãos dos primeiros séculos foram torturados, foram mortos, alguns foram devorados por animais, outros fugiram, outros foram presos por conta do amor a Cristo Jesus. E não foi diferente com João, João era pastor da igreja em Éfeso e aí ele foi preso e foi enviado para a igreja de Patmos. Ele já era um senhor, e lá ele foi levado para a ilha de Patmos para que lá, afastado da igreja, tivesse lá o final de sua vida, nessa ilha, preso e exilado lá. E também esse livro tem o propósito de revelar a realidade de que Cristo é quem reina soberano e que ele triunfará sobre todo o mal na sua segunda vinda. É um livro escrito em linguagens ilustrativas, por meio de símbolos e números que tem o objetivo de comunicar uma mensagem. Então é muito importante entendermos que esse livro nós não podemos levar de uma forma literal. A parte numérica, a parte de símbolos, a gente tem que entender o que significa esses números, o que significa esses símbolos, para que a gente possa, sim, compreender a mensagem que Deus quer nos passar nesse livro. Então, estudamos até aqui, estudamos os 7 candeeiros, estudamos os 7 selos, estudamos as 7 trombetas.
Não é? Os 7 candeeiros está falando das 7 igrejas da Ásia Menor, como vimos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os 7 selos está falando da perseguição do mundo à igreja, né? Mostrando que a história tem sentido, Deus está no trono, que ele tem um propósito para a história, nada foi esquecido, nada foi omitido, o futuro está nas mãos de Deus, não é? Jesus tem nas suas mãos o livro da história, como vimos, e só ele é digno de abrir esse livro e de desatar esses 7 selos. Não é? Então, esse selo significa guerra, paz, fome, morte, perseguição à igreja e o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Então, temos aqui também a visão dos 144 mil, não é? Esses 144 mil não pode ser interpretado de uma forma literal. Não só serão esses 144 mil salvos, não é? Aqui simboliza todo salvo, sem distinção, de toda a raça, de toda a nação. Então aqui já vemos uma simbologia desse número, não é? Não pode ser entendido, compreendido e levado de uma forma literal. Então a visão dos salvos, a igreja é representada como o Israel verdadeiro de Deus, como vemos em Gálatas 6,16, não é? Que tem as suas vestes brancas, que simbolizam a pureza, não é? Todos os crentes em Cristo têm o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo de Deus. Vimos também que a oração dos santos sobem aos céus e provoca o juízo divino, como vimos em Apocalipse 8, 4 e 5. Não é? Agora vemos as 7 trombetas. As 7 trombetas falam do juízo de Deus sobre os inimigos. Não é? Uma terça parte da terra, do mar, dos rios, dos astros, eles são atingidos. Não é? E como vimos aqui, é uma terça parte. Não é o todo, porque esse juízo é misturado com a misericórdia, como vimos no domingo passado. Dando tempo, então, para o arrependimento. Então, é importante que a gente entenda a diferença entre os 7 selos e as 7 trombetas. Os 7 selos é o sofrimento da igreja, sendo atacada pelo mundo, e as 7 trombetas é Deus derramando o seu juízo no mundo que perseguiu a igreja. E hoje nós vamos entrar agora no capítulo 12 da nossa revista, não é? Hoje vamos começar então o capítulo 12, que diz assim, que agora nós vamos ver então o surgimento do dragão, o surgimento da besta, não é? Esse capítulo traz uma cena do dragão lutando contra Deus e seu Messias, do verso 1 ao 6. Nesse capítulo também traz o dragão guerreando contra Miguel e seus anjos, no verso 7 a 12. Vemos também o dragão pelejando contra a mulher, ou seja, contra a igreja, do verso 13 e 18 desse capítulo. E nessas 3 batalhas, o dragão e seus demônios, eles são derrotados. Deus, derrotado por Deus e seu Messias, derrotado por Miguel e seus anjos e derrotado também pela igreja. Agora nós vamos ver a nossa lição. Não é? Nos traz aqui que nesses capítulos 12 e 13 de Apocalipse, o Senhor, por meio de João, tem o objetivo de animar os crentes da Ásia, encorajá-los a prosseguir testemunhando a sua fé, principalmente no capítulo 12. A visão é revelada de forma viva quanto à missão da igreja no mundo, sua proteção no cumprimento da sua missão e a sua prática na proclamação da mensagem, o advento da perseguição e então o triunfo do surgimento triunfal e vitorioso do reino de Deus. 2 lutas, a do inimigo e a luta do soberano Deus em favor da sua igreja, como vemos do capítulo 12, do 1 ao 6. Para os crentes da Ásia Menor, essas lutas foram entendidas na época como sendo a atuação hostil do Império Romano, que, né, como sendo entendido como começando com a atuação hostil dos imperadores romanos até a derrota definitiva de Satanás e a vitória definitiva também de Jesus Cristo. Os conflitos vão além do Império Romano. Ele atinge todas as épocas, porque, como vemos em João 1, no capítulo 5, no verso 19,
o mundo jaz no maligno, não é? Então, esse período é compreendido, né, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele, quando ele vai vencer, né, vai vencer de uma forma definitiva o seu inimigo. Agora vamos para o primeiro tópico, né? Nossa lição, como a maioria delas, tem 5 tópicos. E agora vamos ver o significado da mulher em Apocalipse 12, do 1 ao 4. Como vemos aqui, vamos ler do 1 ao 4? Vamos ler pelo menos o primeiro capítulo, o primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim, do capítulo 12, tá? Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. O verso 12 diz, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, como vimos aqui, primeiro significado que vamos estudar na nossa lição é o significado da mulher. Apocalipse, como disse, é um livro simbólico, não é? Então, essa mulher não pode ser entendida como uma mulher de fato, não é? Porque João, como diz aqui, João viu um grande sinal no céu. Ele viu essa mulher vestida de sol, não é? E com uma lua debaixo dos seus pés, uma coroa, 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e ela gritava em dores de parto. Então, essa mulher, podemos entender que ela simboliza a igreja, né? De uma forma única, é a Nova Jerusalém. E é um povo escolhido, não é? É uma só vinha, é uma só família. É um corpo, o cabeça é Cristo Jesus. É a esposa, é a Nova Jerusalém. É uma só igreja, como disse, da antiga à nova dispensação. É uma só igreja. Então, a principal missão de Satanás é de destruir o poder de Jesus Cristo e investir contra a sua igreja. Satanás é um anjo caído, não é? Como sabemos, é um ser mau que tem a sua vontade, tem seus planos, tem as suas estratégias e para destruir a igreja. Ele tem inteligência, a nossa revista aqui ressalta, ele é capaz de seduzir, como vemos no capítulo 4, você pode acompanhar aí na sua casa, no verso 4 dá para entender que ele é capaz de seduzir, tem objetivos muito claros de perseguir o Messias, como também vemos no verso 4 do capítulo 12. Ele tem obsessão por devorar Jesus, vemos isso também no verso 4. E ele tem sentimentos, porque ele é cheio de cólera, como diz no verso 12 do capítulo 12. E ele tem pensamentos, ele é permanentemente irado contra a igreja, como vemos no verso 17. Mas o inimigo, ele não tem todo o poder, que parece, né? Deus deu todo o seu poder a seu filho, de reger todas as nações com vara de ferro, como vemos no verso 5. Mas quem tem essa missão de governar as nações com vara de ferro é Jesus. Ele age pela palavra que é dada à igreja para testemunhar as nações. A igreja vence o dragão por causa da palavra. Somente a palavra do testemunho concede à igreja condições de vencer essa luta. Como vemos aqui no verso 11, que diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante de morte, não amaram a sua própria vida. Então morreram por amor a Cristo Jesus. E como vimos aqui, essa mulher, ela é vestida de sol, não é? A igreja de Cristo, ela é vestida de sol, é da glória de Deus, ela é vestida de luz, não é? E tem nessa simbologia aqui, ela tem a lua debaixo dos seus pés, significando que essa mulher tem poder, que ela tem autoridade e que não provém dela mesma, não é? Mas do seu cabeça, que é Cristo Jesus. Cristo tem todo o poder e autoridade. A igreja tem poder e autoridade, mas tem dado por Cristo Jesus. A igreja está ligada diretamente a Cristo Jesus, porque nós somos o corpo e Jesus Cristo é a cabeça. Portanto, somos um corpo só. Somos um só corpo com Cristo Jesus. Ela tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas, que simboliza a vitória. É uma igreja vitoriosa. Por ela ser como o seu Cristo, né, que é vencedor, ela também é mais que vitoriosa. A mulher está grávida, sentindo dores de parto, significando que a igreja de Cristo tem que trazer ao mundo o Messias. É um papel meu, é um papel seu, né, proclamar
Messias ao mundo. No verso 4, o dragão queria devorar o filho dela quando nascesse. Então o dragão estava lá esperando essa mulher dar à luz a seu filho para que ele viesse tragar essa criança quando nascesse. E vimos por diversas vezes, não é, a ordem de matar meninos, não é, no Velho Testamento isso está cheio, não é, até mesmo quando Jesus Cristo nasceu, foi proclamado também para matar meninos, no nascimento de Moisés. Enfim, vemos esse relato na Bíblia diversas vezes. Na época de Esther foi tentado também acabar com o povo judeu, não é? Então ele tem esse permanente, ele é permanentemente irado contra a Igreja de Cristo e contra Jesus Cristo, porque o foco dele, como a nossa lição aqui nos falou, é derrotar Cristo e a sua igreja. Mas como a nossa lição também nos lembrou, o poder dele é limitado. Quem tem todo o poder é Jesus Cristo, não é? Ele é totalmente limitado em seu poder. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa revista, que diz o seguinte: o significado do filho da mulher, em Apocalipse 12, verso 5, que diz assim: ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cedro de ferro, e o filho da mulher foi retirado para junto de Deus e o seu trono. Então, como vemos aqui, a nossa lição diz que há pessoas que entendam, né, que essa revelação, o contexto dessa revelação da mulher, seja de referência humana, como sendo Maria, como sendo Eva, ou como sendo qualquer outra pessoa, né, uma mulher que tenha vivido nessa época. Mas aqui nos traz, a nossa lição nos lembra que a perseguição que o dragão faz à mulher conduz na direção de identificá-la como igreja de Cristo. Não é, como vimos, como já lemos no capítulo, no tópico 1 da nossa revista. Então, por isso, Deus, assim, não é que Deus tenha nascido da igreja. Como sabemos, e a nossa lição aqui nos lembra, a igreja nasceu em Cristo Jesus, como está em Mateus 16, 18. Né? Vamos ler Mateus 16, 18? Mateus 16, aqui, Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja que nasce em Cristo Jesus, a origem da igreja, né? A igreja tem origem em Cristo Jesus. E daí vem o significado mais apropriado dessa visão, o filho da mulher. Aí a nossa lição nos traz assim, que observando o Antigo Testamento, encontramos o ensino sobre a nação de Israel sendo tratada como a noiva de Deus. Nós vemos isso em diversas partes, como Isaías 54, 5, Jeremias 3, do 6 ao 10, e Oséias 2, do 19 ao 20. E já no Novo Testamento, a igreja aparece comparada à mulher. Né? Ela é como a noiva ou esposa de Jesus. E vemos isso em Efésios 5, 23 a 20, Efésios 5, 23, no capítulo 25, no verso 17 a 30, e o 32 também. A esposa do Cordeiro, como vemos diversas vezes em Apocalipse, como Apocalipse 18, 7, Apocalipse 21, 9, e também em 2 Coríntios 11, 2. Então, essa imagem de Israel e da igreja como uma mulher nos leva a pensar que no povo de Deus como um todo, não é a comunicação, a comunidade messiânica da qual Cristo nasceu, que é Israel, e depois aquela que teve origem no próprio Messias, que é a igreja. Então fica entendido, a nossa lição nos traz, que o filho da mulher representa o verdadeiro povo de Deus, tanto da velha aliança como da nova aliança. O terceiro tópico da nossa revista é o significado do dragão. Isso está em Apocalipse 12, do verso 3 ao verso 9. Eu não vou ler, mas aqui a nossa lição nos traz que o dragão, ele tem
O dragão, ele é inteligente, ele é estratégico, não é? Ele tem sentimentos, cheio de cóleras, como vimos já. Ele tem objetivos claros de perseguir o Messias, de atacar a igreja, de atacar Jesus Cristo. Ele tem um foco no filho da mulher, que é o Messias. Ele sabe que ele atacando a igreja, ele ataca também Cristo, porque somos um só em Cristo, não é? Somos um só, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, somos um em Cristo Jesus. Então ele é muito sedutor, porque ele seduziu até os anjos, não é? Ele seduziu homens e hoje ele também continua a seduzir as pessoas. Então o dragão aqui em Apocalipse 12:3 fala assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então aqui o próprio João explica, né, a simbologia e simboliza a antiga serpente chamada de diabo, Satanás, como vemos no verso 9. Vamos ver o verso 9? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então João aqui já nos deixa claro quem é esse dragão, que é o próprio Satanás. As 7 cabeças do dragão, ela indica a grande astúcia, não é? As coroas indicam autoridade para fazer o mal. E os 10 chifres se referem ao poder da prática da maldade. Então está claro que não se trata de um animal real, não é? Precisamos entender simbologias desse livro, mas apresenta um quadro simbólico do grande poder de Satanás, que é enfatizado pelo seu tamanho gigantesco e pela destruição que ele provoca, como está no capítulo 12, verso 4, que diz assim: a sua cauda arrastou terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho, o filho dela, quando nascesse. Então vemos aqui que ele tem poder, né? Ele tem um tamanho gigantesco e que ele tem poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem o seu poder limitado por Deus. Então aqui a cauda do dragão são as atitudes falsas com a intenção de destruir as estrelas dos céus, não é? Como vem falando aqui, é a ação de Lúcifer em reunir milhares de anjos caídos, lançados na terra, para serem agentes de destruição. Não é? Ele é tão sedutor que ele conseguiu seduzir anjos que estavam no céu, que já conheciam a glória de Deus, não é? Já conheciam o próprio Cristo, o próprio Deus, não é? Tem uma vivência com ele, mesmo assim. Ele, tão sedutor como ele é, ele conseguiu seduzir esses anjos e derrubou então eles como estrelas que caíram do céu, e fazendo assim deles o seu exército para a maldade, para atingir a igreja de Cristo e atingir Cristo, não é? Agora vamos para o nosso quarto tópico, que diz assim: o significado das bestas, agora em Apocalipse 13. Acabamos o capítulo 12 e agora vamos entrar no capítulo 13 de Apocalipse. Diz aqui que a besta surgiu do mar, né? E ela tinha uma aparência monstruosa. Ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, em cada chifre uma coroa de rei. Como vemos, né? Como vamos ver ainda no capítulo 17, nos traz essa revelação de quem são essas 7 cabeças e quem são esses 7 montes. Vamos olhar no capítulo 17 de Apocalipse, no verso 9. 17:9 diz o seguinte: aqui está a mente de que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, como vimos aqui, essas 7 cabeças são 7 montes. Esses 10 chifres são os 10 reis, como vemos ainda também no capítulo 17, no verso 12.
Então, 17 e 12 diz assim: os 10 chifres que você viu são os 10 reis que ainda não receberam reinado, mas recebem autoridade como reis, como bestas, durante 1 hora. Então, vemos aqui que as 7 cabeças são montes e os 10 chifres são 10 reis. Entende-se que a besta do mar não é uma pessoa, mas sim o Império Romano. Então, a nossa lição aqui nos traz como uma coisa a ser destacada de forma interessante, é que a cidade de Roma, ela está edificada sobre 7 colinas. Os 10 reis simbolizam na sua totalidade e poder dos imperadores que reinam em Roma. A cabeça do monstro havia nomes blasfemos. Isso faz referência ao fato dos imperadores usarem títulos divinos. Lembra que eles queriam ser adorados como rei, por causa disso perseguiam os cristãos, porque os cristãos se negavam a se prostrar diante dele, a prestar culto a ele e reconhecer eles como deuses. Então, por isso, os cristãos eram perseguidos, porque eles se dominavam, né? Eles usavam títulos divinos e eles exigiam adoração. Então, a besta do mar havia recebido o seu poder, o seu trono, a sua autoridade do dragão, que é Satanás. Então, se conclui que o poder do Império Romano e do imperador lhe foi concedido por Satanás, como vemos no capítulo 12, verso 9. Que já lemos hoje, que diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o poder do império não era absoluto, uma vez que Satanás foi derrotado, não é? E pela vitória de Cristo na cruz de Calvário, como vemos no capítulo 12, do verso 10 ao 12, que diz o seguinte: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio salvação e poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venderam por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, alegrem-se os céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, Satanás sabe, né? Ele foi expulso do céu. Ele veio, como diz aqui, ele desceu cheio de fúria, né, para a terra. Mas ele sabe, como diz aqui também, que resta pouco tempo para ele. Então, ele sabe que ele tem pouco tempo, ele sabe que o poder dele é limitado, mas como vimos também, ele tem inteligência, ele tem objetivos claros, não é? Ele é capaz de seduzir, ele está cheio de cóleras porque ele tem sentimento. A obsessão dele é devorar Jesus Cristo. Ele tem uma permanente ira contra a igreja, não é? Então temos que entender que ele tem poder, mas o poder dele é limitado, ilimitado por Deus. Então vimos a besta do mar, agora vamos ver a besta da terra. A semelhança, ela tem semelhança de um cordeiro. Olha isso, a besta da terra tem semelhança de um cordeiro. Símbolo de mansidão. Essa besta representa-se como de natureza mansa, religiosa, fazendo-se semelhante ao cordeiro. No Apocalipse, o cordeiro é Jesus Cristo, não é? E ele tem uma fala, essa besta tem fala do dragão, vem do dragão a fala dele, que é Satanás. Então, Satanás aqui, ele faz, né, com a sua inteligência, com a sua astúcia, né, do seu poder de sedução, ele imita o que Jesus Cristo fez. Então, ele vem numa forma mansa, não é? Tem uma natureza mansa, religiosa, ele se assemelha ao cordeiro. Mas ele não é porque a fala dele, como diz aqui a nossa lição, ele se assemelha a cordeiro, ele tem semelhança de cordeiro, mas a fala dele vem do dragão, que é Satanás.
Então isso nos deixa claro que o intuito do maligno, né, é destruir. Ele vem para destruir, como a Bíblia fala, né? Então essa segunda besta, ela tem uma missão de organizar, de impor adoração, a besta do mar. Não é entendido aqui que é o culto ao imperador. Então a besta da terra é o falso profeta, que induz as pessoas à adoração do falso Deus imperador. O falso profeta refere-se aos sacerdotes que lideravam o culto ao imperador. E a besta da terra simboliza a falsa religião. A besta, os falsos profetas, destinados ao lago de fogo, onde está o dragão, que é Satanás. Como vamos ver em Apocalipse 20, 10. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 20, 10, o que fala. Fala o seguinte: o diabo que os tinham enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então veja, é a besta, o falso profeta e o diabo. Né? Ele tem uma vontade muito grande de se assemelhar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Não é? E ele sempre procura um jeito de enganar as pessoas, de se passar, como vimos aqui na nossa lição. Ele vai vir com uma aparência de cordeiro, né? Falando de forma mansa, mas é só para enganar e para seduzir as pessoas, porque de fato é Satanás. Então, quando o poder político se apoia na religião para aplicar e consolidar a sua dominação, ou toda vez que a religião se apoia ao poder político para impor-se ao seu povo, percebe-se a manifestação da besta da terra. O homem no lugar, é a religião corrompida que coloca o homem no lugar de Deus, a lealdade à política acima da lealdade de Deus. Então é essa besta da terra que a nossa lição nos traz, que é a religião corrompida e que é também a lealdade à política acima da lealdade de Deus. Vamos agora para o significado, nosso quinto e último número, o nosso quinto e último tópico da nossa lição, que é o significado do número 666. Isso vemos em Apocalipse 13, no verso 17 e 18. Vou ler só uma parte que diz assim: para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Mais uma vez, não podemos interpretar o livro de Apocalipse de uma forma literal. Não é? Já sabemos disso. Ele é cheio de simbologias, ele é cheio de números. Não é? Precisamos entender o significado dessas simbologias, o significado desses números, para que a gente possa compreender a mensagem que Deus quer nos passar através desse livro. Então, o texto aponta para o número 666. João diz que é um número de homem, e é sabido que os números no Apocalipse são simbólicos. Como o número 7, né? Nós sabemos, vou até voltar aqui para o começo da nossa lição, quando estudamos o número 7, que diz assim: o número 7 é um contexto judaico. O número 7, no contexto judaico, traz o entendimento de perfeição, com plenitude, não é? Então, é um número completo. O número 7 é tido como um número perfeito. E aqui vem agora o número 6, né? 666. Então, aqui a nossa lição traz: 7 simboliza um número completo, a qual não falta nada. E 6 simboliza um número incompleto, não é? Então temos que entender que assim ele representa o caráter, não é? Extremamente imperfeito dos opositores de Deus. O número da besta ou o anticristo
besta, falso profeta e anticristo são imperfeitos. E isso fica muito nítido nas manifestações hostis deles contra o povo de Deus e Cristo Jesus. Então temos que entender que esse número aqui não é que tenha que escrever na sua mão 666, não é? É uma simbologia da imperfeição desse falso Deus, que vai se passar como uma pessoa, como um Deus manso, como um cordeiro, não é? Mas que tem fala de dragão, né? Porque tem fala de dragão, porque quem está por trás dele é o próprio Satanás. Então o número 6 representa imperfeição, ao contrário do número 7, que é nos trazido como um número perfeito. Então aqui na revelação, os adoradores da besta receberão uma marca ou um símbolo que os identifica, que isso não é meramente físico, não é? A marca refere-se ao culto que se presta ao imperador. Assim como os seguidores do Cordeiro recebem um sinal de Deus, lembra que nós recebemos um sinal de Deus? Qual é o sinal de Deus? É o selo, né? Nós não somos selados. Nós somos selados. Selados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Olhando para nós, dá para ver esse selo? Assim, tá escrito em algum lugar? Tem um chip? Tem alguma coisa? Não tem. Não é? É uma simbologia. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que a nossa lição nos orienta que essa marca, não é? Como vimos, ele sempre tenta imitar o nosso Cristo, não é? O nosso Cristo nos deu o selo, garantia do Espírito Santo de Deus. Ele então dá a marca dele como uma garantia aos seus seguidores. Não é? Então esse sinal é simbólico. Não vai ser de forma literal. Não vai ser visível. O selo é o sinal da marca de Deus, como vimos, que é o Espírito Santo de Deus. Não é? Que está em Efésios 1,13, está em Efésios 4,30, está em 2 Coríntios 1,22. E a marca aqui é um símbolo de pertencer à besta, não é? Ou seja, aceitar a autoridade da besta. Então, quem vai aceitar a autoridade da besta vai receber esse símbolo. E não vai ser literal. É importante observar, nossa lição nos traz aqui, que há muitas interpretações que veem essa marca da besta como um chip subcutâneo, não é? Como uma rede de computadores, como um código de barras, como cartões magnéticos. Né? E a nossa lição nos lembra que isso é tudo fruto da imaginação das pessoas. Até porque, uma vez que essas tais revelações eram do conhecimento dos primeiros leitores, imagina, as 7 igrejas da Ásia Menor, tendo acesso a essa revelação, jamais eles pensariam em um chip subcutâneo, ou em redes de computadores, ou em cartões magnéticos, ou em códigos de barra, porque isso não teria como existir há 2000 anos atrás, não é? Aproximadamente 2000 anos atrás, não tinha como eles pensarem nisso ou entenderem dessa forma. Então a nossa lição aqui nos traz que isso é um fruto da imaginação popular, e que essa marca da besta será simbólica, assim como o selo do Espírito Santo para nós também é. Assim, não é visível, né? Não é nada que se ponha na nossa pele ou debaixo dela. Também diz aqui que também interpretar o número 666 como sendo o nome de um personagem histórico que já existiu ou alguém que ainda existirá, diz que isso é fantasioso. Isso também é levado a afirmações absurdas e que se mostram inverídicas, é o que a nossa lição nos traz. A besta, o falso profeta, o anticristo, é qualquer sistema religioso aliado à política que queira se impor como prioritário aos homens ou que exige que se submeta-se a ele. Está representado pelo número 666, que é a marca da imperfeição. Então, como vemos, não é? Como falei, o próprio Satanás, ele tenta sempre duplicar o que Deus faz, né? Satanás, a besta e os falsos profetas, formando assim tipo uma trindade, né? Profana. Satanás, como o sedutor que ele é, como enganador que ele sempre faz parecer as coisas muito atraentes. Até hoje ele faz isso. Fez isso com Eva, não é? Como sabemos. Tentou fazer isso com Jesus Cristo e hoje continua a fazer, não é? Com as pessoas de forma, né? Mostrando aquilo como sendo uma forma atraente, o que é que tem, não é? E enfim,
e a sua falsificação muitas vezes parece muito próxima da original, não é? E podem até confundir alguns crentes. Algumas pessoas podem, né, olhar para essa falsificação e entender como sendo uma coisa de Deus, sem ser uma coisa de Deus, porque parece, mas não é. Então, nós precisamos ter a revelação de Deus para abrir os nossos olhos. E como temos a revelação de Deus? Como podemos entender de fato o que Deus planejou para o futuro? A importância de se ler o Apocalipse. Não é? Por muitas vezes assim as pessoas têm medo, têm receios de ler Apocalipse, mas precisamos entender para estarmos preparados, não é? E para que o Espírito Santo fale conosco e nos revele, né? E abra os nossos olhos para que a gente veja claramente a diferença entre os horrores de Satanás e a beleza de Deus. Porque precisamos, porque até essa marca da besta é imitação do selo de Deus, como vimos aqui em nossa lição. Então precisamos ler a palavra do Senhor. Precisamos ler e tentar entender. Não entender de forma literal, né? Não levando os números a sério, as simbologias a sério, mas tentar entender essas simbologias, tentar entender esses símbolos, o que isso representa, o que isso significa, que mensagem isso quer passar para nós, para que a gente não venha a ser enganado. Não é? Para a gente não ser enganado, tendo assim a revelação de Deus, os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Então a conclusão da nossa revista é: a mensagem para os cristãos do século XXI é que Deus dá proteção suficiente às igrejas para que elas realizem a sua missão profética, que é testemunhar Jesus Cristo ao mundo. Então, durante esse tempo, os inimigos investirão contra a igreja, querendo destruir suas obras, muitos até, mesmo com morte, e até eles podem pensar que venceram, que venceram, porque mataram, não é? No entanto, o dragão não pode destruir o povo de Deus, assim como não pode destruir o Messias. A proteção do Senhor é permanente e a vitória da igreja e do seu povo e o povo de Deus é certa. Portanto, ao crente resta-lhe permanecer firme e vigilante para não ser enganado e continuar testemunhando a sua fé aos homens. Então, precisamos entender, assim como já estudamos, que Cristo não nos livra da tribulação. A igreja passa por tribulações, não é? Mas Deus nos dá livramento na tribulação. Ele está conosco porque ele faz parte, não é um corpo só. Nós somos o corpo e ele é o cabeça. É um só corpo em Cristo Jesus. Então, quando o diabo tenta investir contra a igreja, ele tenta então destruir o Cristo, porque somos um só corpo. E Cristo nos defende, né? Não nos livrando da tribulação, mas nos livrando na tribulação. Então, leia o livro de Apocalipse, estude, pesquise, ore, peça ao Espírito Santo de Deus para abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que assim a gente venha entender as coisas que vamos passar, as coisas que vão nos acontecer, não é? Entendendo que a igreja de Cristo é vitoriosa, entendendo que Cristo é vitorioso e a segunda vinda dele é certa, não é? E então entender também que o diabo, sendo sedutor como ele é, atraente como ele é, tenta fazer as coisas nos parecer até lícita para nós, né? Tentando nos enganar. Então nós precisamos estar atentos, firmes, como diz aqui a nossa lição, e permanecer vigilantes, não é? Compreendendo a palavra de Deus, conhecendo o nosso Deus e nosso Cristo, para que assim a gente possa enfrentar essas dificuldades com entendimento, não é? Com entendimento e sabendo que Cristo está ao nosso lado, que Ele está conosco sempre e que a nossa vitória é certa. E o que Ele preparou para nós é muito mais do que imaginamos, é muito mais do que pensamos, como diz a sua palavra, não é? E eu quero viver isso e tenho certeza que você também quer. Então precisamos estar firmes e constantes, não é? Não desistir da nossa fé e compreender, né? Não é um passatempo, não é um faz de conta. Não, a gente tem que entender. É com entendimento que a gente tem que estar na igreja. É com entendimento que a gente tem que seguir o nosso Cristo. Compreendendo os seus propósitos para a nossa vida. Compreendendo os propósitos dele para a vida da igreja. E estar disposto a fazer a sua vontade. Não é aquilo que ele quer que façamos. E fazer a sua vontade. Porque estando no centro da vontade de Deus, encontramos a felicidade
que tanto procuramos. Não está nas nossas escolhas, não está nos nossos pensamentos, não é? Não podemos guiar a nossa vida por nós mesmos, porque pertencemos a um Deus que pode tudo, que sabe tudo. E a Jesus Cristo que tem o livro, não é? Da história nas suas mãos. E que só Ele é digno, só Ele é capaz de abrir esse selo, de desatar, não é? De abrir o livro e de desatar os selos. E então que a gente precisa confiar na soberania de Deus, entendendo que Ele pode tudo, que Ele sabe tudo, que Ele tem o melhor para a sua igreja. Então era essa a nossa lição de hoje. Espero que tenha, apesar das dificuldades, né, que Apocalipse nos apresenta, espero que tenha sido claro a nossa lição. Caso tenha ficado com alguma dúvida, procure o nosso pastor. Tenho certeza que ele vai nos orientar e nos instruir de uma forma mais clara, mais objetiva, não é? Com mais conhecimento. Então, feche os seus olhos nesse momento e vamos encerrar com uma oração. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento em que passamos aqui, Senhor, onde a gente pôde aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor, aprender mais sobre Ti, sobre a revelação que Tu deixaste para nós, Senhor. Muito obrigada porque Tu cuidas da igreja de uma forma tão amorosa, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque toda a história está diante de Ti, e é muito bom te pertencer, Senhor, sabendo que Tu zelas pelo Teu povo, Senhor, que Tu zelas pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade, Senhor, que nós possamos fazer, Senhor, aquilo que Tu queres para nós, como pessoa, como igreja Tua, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda em tudo. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós teremos um intervalo e às 10 horas retornaremos. Deus abençoe.